Oi, eu sou a Bruna, plantonista de biologia. Nesse vídeo eu vou falar sobre a gametogênese. Existem muitas dúvidas a respeito do processo de gametogênese, o que acontece. Então, eu vou fazer esse vídeo para responder algumas dessas dúvidas, ok? A primeira coisa é, tanto a espermatogênese quanto a ovulogênese, ela começa com células diploides, que são as espermatogônias e as ovogônias. Essas células, elas se multiplicam por mitose, então elas aumentam a quantidade dessas células. Depois, essas gônias passam por uma fase de crescimento, formando os ócitos primários, que são o espermatócito primário e o espermatócito secundário. Essas duas células entram em divisão meiótica, então elas vão sofrer meiose, e ao final da primeira divisão, o espermatócito primário vai originar dois espermatócitos secundários e o ovócito primário vai gerar um ovócito secundário e um corpúsculo polar. Essas células, no caso dos espermatócitos secundários, eles vão para a segunda divisão da meiose e vão formar células chamadas espermátides. Essas espermátides vão passar por um processo de especialização chamado de espermiogênese e vão originar os espermatozoides. Uma informação importante sobre o processo da espermatogênese é que ele se inicia a partir da puberdade. Então, essas espermatogônias começam a se multiplicar, entram em fase de crescimento e sofrem meiose a partir da puberdade. Então, quando os homens chegam na etapa da puberdade, né, os meninos chegam a essa fase e começam a ser produzidos os gametas, tá? Quando nós passamos para a ovulogênese, nós temos algumas coisas diferentes. Até a primeira etapa de você formar o ovócito primário, ela é incomum com a espermatogênese. No entanto, o que diferencia é a fase em que isso está acontecendo. Nos homens, a passagem espermatogônia para espermatócito primário acontece a partir da puberdade. Então, é a partir desse momento que você começa a formar essa célula. Nas mulheres, esse processo de formação do ovócito primário ocorre antes do nascimento, durante o desenvolvimento embrionário. Então, quando a mulher ainda está no útero da mãe, ela já começa a formar os ovócitos primários. A formação dos gametas nas mulheres, ela também é diferente não só na fase, mas também da maneira que ela vai ocorrer. Nas mulheres, a primeira divisão meiótica, né, ao final da meiose 1, o ovócito primário, ele vai se dividir de maneira desigual. Então, ele vai formar duas células desiguais. O ovócito secundário, que é o gameta feminino, mas ele também vai formar um corpúsculo polar, que é uma célula pequena que vai ser reabsorvida pelo corpo. Por que acontece isso durante a ovulogênese? Por que ocorre essa divisão desigual? Porque as mulheres, aliás, é o gameta feminino que vai receber o núcleo do gameta masculino na fecundação e é o citoplasma do ovócito que vai ser utilizado para o desenvolvimento desse zigoto. Então, o ovócito secundário, ele recebe o núcleo do espermatozoide, então o núcleo do espermatozoide entra e ele que vai se fecundar, ele que vai se unir ao núcleo do ovócito, e a partir dali você forma o zigoto. Então, o zigoto, ele está herdando o material genético do pai e da mãe, mas o citoplasma é o citoplasma do ovócito secundário. Então, uma estratégia para que essa célula tenha todas as suas estruturas, que ela tenha mais organelas, que ela tenha um maior volume e que ela tenha mais substância nutritiva, então, foi essa divisão desigual. Você forma uma célula muito pequena com citoplasma reduzido e poucas organelas, e uma célula grande com muita substância de reserva e também com mais organelas e uma célula maior e mais eficiente para garantir o desenvolvimento desse novo indivíduo, tá? Outra coisa que é diferente também é que a formação do ovócito secundário é o que vai acontecer a partir da puberdade. Então, antes do nascimento, as ovogônias se dividem por mitose, crescem e formam um ovócito primário, e só a partir da puberdade é que esse ovócito primário vai se desenvolver e formar o ovócito secundário. Tudo bem?
O ovócito secundário, ele só vai terminar a meiose 2 se ocorrer a fecundação. Se esse ovócito 2 for fecundado, ele se transforma no óvulo, termina a segunda divisão da meiose, formando o outro corpúsculo polar. Então, no final do processo de ovulogênese, você tem a formação de 3 corpúsculos polares que são degenerados e você tem um óvulo, caso ele seja fecundado. Se ele não for fecundado, então você forma um corpúsculo polar e um ovócito secundário. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.